Eu vou te dar um exemplo. Esse exemplo nunca saiu nunca desconectou de mim. Eu dei aula, né, durante 2008 e 2020, numa mesma faculdade. E a maioria dessas aulas que eu dei nessa faculdade foram em reais. E era muito interessante o curso dessa faculdade, até ela ser vendida, era muito interessante porque ela era um curso anual. Eu imagino que delícia, eu dava reais, eu sei que para os alunos era péssimo, mas para mim era uma delícia, eu dava reais em um ano. Então, assim, eu tinha o tempo de falar tudo que eu queria de reais, eu ia em Bom, imobiliário, eu voltava, então, assim, era dois fantástico, dois mestres, semestres. quanto tinha? Como família e sucessões era também um ano, o que era delicioso, porque era o mesmo professor que começava a família, era o mesmo professor que fechava sucessões, e a gente não precisava obedecer, tipo, falar família em 6 meses. A gente falava família em 8 meses, e 4 meses falava sucessões. A gente falava sucessões no meio de família. Então ficava muito legal. Resultado, eu fui, então, cheguei à parte de imobiliário e fui falar de promessa de compra e venda. E aí fui falar que era um contrato, não era um requisito necessário para a transferência de propriedade, né? Que, na verdade, ele, em muitos casos, é um contrato acessório. Essa faculdade, ela tinha muitos alunos novos, 20 e poucos anos. E aí tinha uma aluna que ela era um pouco mais velha do que o padrão da idade, né? Então devia ter uns 40 e pouco. Mais experiente. Eu vou lhe falar uma outra coisa que eu ouvi bem interessante. Uma pessoa falou comigo assim, antigamente, idosos eram nossos avós, hoje são nossos pais. A gente tá chegando lá, né? E aí essa pessoa, ela chegou com muita tranquilidade e disse assim, mas professor, para comprar um imóvel, eu não preciso fazer a compra e venda, a promessa de compra e venda. Essa frase dela é uma frase muito suave, mas que tem uma carga semântica bastante interessante. Por quê? A promessa de compra e venda, ela está tão intrínseca na nossa realidade contratual que ela, em muitos casos, para quem não tem o conhecimento técnico, e aí vai aqui uma sugestão para os nossos técnicos super experimentados aqui do café, as pessoas normais, vamos dizer assim, elas acabam confundindo a promessa de compra e venda com o contrato de compra e venda. Uhum. O que a gente nem chama mais de contrato de compra e venda, né? A gente só chama de escritura pública. Tudo um bolo só no mundo normal, no mundo comum, né? Tudo um bolo Isso, só. aí a galera começa a achar uma coisa da outra. E, na realidade, a promessa de compra e venda, ele é um contrato facultativo. Porque se você tiver dinheirinho em caixa, você chega lá, pagou na frente mesmo do tabelião. Você ali, ó, fez o pagamento, o tabelião já faz a promessa de compra e venda. Porque a promessa de compra e venda, ele é um contrato, e aí, por causa das exigências técnicas, né? Salomão sabe infinitamente melhor do que eu isso. Por causa das exigências técnicas, ali de acima de superior de 30 salários mínimos, você tem que fazer este contrato pela via pública. Então, a escritura pública é uma escritura pública de compra e venda. Só que a gente não fala a frase toda. Aí fica só escritura pública, só que é escritura pública de compra e venda. E o contrato de compra e venda, ele é um contrato de execução instantânea, basicamente, né? A sua origem dele é de contrato de Uhum. execução instantânea. Então eu compro, eu pago e você me dá o bem ao qual eu paguei. Execução instantânea. Então você tem um dinheirinho, você quer comprar um imóvel, você chega ali, ó, pagou, recebeu, faz a escritura de compra e venda e registra cartorariamente. Beleza, fechou. Só que os normais, como nós, não temos essa possibilidade. E daí a gente faz a promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda, ela nasce basicamente como uma ferramenta para evitar especulação imobiliária. Por quê? Eu poderia chegar para Salomão e dizer assim, Salomão, olha, eu quero vender o meu apartamento. Aí Salomão olhar e eu ia falar, beleza, tá ótimo. Então eu falo, ó, vou vender por 1 milhão. Salomão, beleza, tá aqui, eu quero. Aí eu chegaria 2 dias depois, encontraria Joãozinho. E falei, Joãozinho, pô, tô querendo vender meu apartamento. Joãozinho fala, beleza, eu quero, eu pago 1,5 milhão. Aí eu vendia para Joãozinho. Aí, nesse bolo todo aqui, surge a promessa de compra e venda, que é um contrato, o Américo está esclarecendo aí, que é um contrato em que as partes prometem que vão comprar e prometem que vão vender. Isso, Compromisso. Coisa. isso é uma promessa mesmo. Então, assim, eu sento na frente de Salomão e digo, Salomão, olha, vamos assinar aqui esse contrato de promessa de compra e venda, onde eu vou sentar com você para dizer que tal dia eu vou te vender o imóvel e tal dia você vai comprar o imóvel. Porque, pessoal, vocês têm que lembrar que o contrato de compra e venda é de execução instantânea. Então, quando eu estou dizendo que determinado dia eu vou comprar e determinado dia eu vou vender o imóvel, seria
que nesse dia nós vamos celebrar o nosso contrato de compra e venda. Tu vai me dar Tá? o dinheiro, eu vou te dar a escritura do bem para te tomar posse e depois tu vai a registro. Mas acabou ali o nosso papo, né? Eu te paguei, peguei a escritura, tchau, acabou. Mas se eu não tenho dinheiro para te pagar à vista, muda o jogo. Sim, tanto que a promessa de compra e venda, ela gera a adjudicação compulsória, né? Se uma das partes, se, por exemplo, o comprador, ele paga todo o valor e lá na ponta o vendedor não lhe vende o imóvel, ou seja, não faz todo o procedimento burocrático cartorário, você pode entrar judicialmente e pedir ao magistrado que supra a vontade do vendedor no cumprimento da promessa. Extrajudicial Pronto. também, ó. Tu sabe que tem aparecido muito contrato de promessa ou de compromisso. A gente até pode abordar a diferença se tiver no mundo. Com cláusula de quitação no próprio contrato. O cara faz promessa de compra e venda e tem uma cláusula. Pelo presente cláusula, o promitente vendedor declara que está quitada a dívida com o promitente comprador. Cara, ele tem uma cara de contrato de compra e venda, na verdade, né? Uhum. Mas ele tá promessa e aí com a cláusula de quitação. Sim. Minha mãe foi vender uma sala que ela tem, e aí ela tava com as confusões documentais, né? Que você sabe, né? Normal. Faz parte, O faz pessoal, o parte. pessoal aqui, eu não Quem sei se o não tem. pessoal aqui é das antigas, mas aí eu tenho que contar aqui que eu moro nesse apartamento, hoje eu moro nesse apartamento há 8 anos, e eu frequento aqui o café há mais ou menos uns 3, como convidado. E eu só fiz o registro desse apartamento depois que eu comecei a vir como convidado no café. Você lembra disso, né? Nós tínhamos o café rodando no imóvel irregular. Né? Você lembra dessa situação, né? Então, assim, minha mãe também estava nessa pegada. E ela foi vender a sala dela e descobriu que estava toda encralacada lá. Ela chegou e disse assim: poxa, como é que eu vou vender? Eu não posso perder essa mulher para vender. Né? Eu não tenho como perdê-la. Aí eu falei: ó, minha mãe, você tem duas opções. A primeira opção, você faz uma promessa de compra e venda, tá? Dizendo que você vai precisar de um tempo para se ajustar, para ver a documentação, tal. Se ela não quiser entrar na promessa de compra e venda, você vai chegar e vai encaminhar para uma possibilidade de um contrato de locação com opção de compra. Ó, moderno isso, hein? Né? Moderníssimo isso, hein? Né? Porque nesse caso, ela não se assume na condição de promitente compradora. Tá? Então, ela ali é locatária e ela vai ter uma opção de É compra tipo depois um de um determinado leasing. prazo. Tipo um leasing, né? Seria Parecido, essa a né? possibilidade. Mas veja que a promessa de compra e venda está na nossa realidade muito fácil. Né? Tá, olha, estou aqui, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. É um contrato muito versátil, é um contrato muito interessante e é um contrato que tem muita discussão em sede de jurisprudência. O STJ tem várias afetações. Pausa dramática. O que é afetação, pessoal? Afetação, para quem não é do judicial, é o seguinte: a partir do CPC de 2015, quem pensou no CPC de 2015, eles começaram a raciocinar que a gente precisava uniformizar nossos precedentes. Seria mais ou menos o que acontece com os Estados Unidos. Claro que a gente nunca vai chegar à perspectiva do common law. Nós somos civil law. Mas seria mais ou menos o seguinte: haveria uma decisão judicial. Essa decisão judicial seria afetada com a ideia de repetitivo, de tal forma que essa decisão, ela seria derivada de uma repetição de casos e ela seria afetada como repetitiva e, como tal, ela gera efeito vinculante em todas as outras esferas. Então, por exemplo, o STJ chega lá e diz assim, um exemplo: banco, quando você vai questionar um contrato do banco e o banco chega lá e você chega lá e diz que a assinatura não é sua, é ônus probatório do banco provar que a assinatura não é sua, certo? Então, apareceu um contrato lá, eu digo: não, eu nunca assinei esse contrato não, esse contrato aqui, ó, a assinatura não é minha, pronto, fiz isso. Quem vai ter que produzir prova de que a assinatura é minha, quem vai ter que pagar perito, quem vai ter que trazer outros documentos, é o banco. E acabou a discussão. Esse é o tema 1064, alguma coisa disso. Acabou a discussão.
Então, o STJ levou isso para o efeito repetitivo, viu que tinham várias ações como essa, e aí ele fala: opa, peraí, para de julgar que eu vou julgar agora. E o meu julgamento vai ser igual para todo mundo. Então, você veja que antes dele chegar a esse ponto, ele afeta, ele anuncia, diz: ó, eu vou julgar essa matéria. E esse julgamento vai servir para todo mundo, vai ser verticalizado, tá? Pronto, fecha a pausa dramática. O STJ tem vários julgados, vários, eu estou com o STJ aqui aberto. Só para você ter uma ideia, com a expressão promessa de compra e venda, existem 4.169 acórdãos publicados hoje. E existem 50.432 decisões monocráticas publicadas hoje. Hoje, até hoje que eu falo, né? Existem 8 súmulas, o que é um montante muito grande de decisões em torno desse contrato. O que demonstra que esse contrato é muito usado. Quer ver um ponto bem interessante de confusão que a gente tem? Eu fiz uma promessa de compra e venda com uma construtora. E aí, no meio dessa promessa de compra e venda, ela é desfeita. Só que eu paguei a corretagem. E aí, tem que me devolver a corretagem? O corretor não vai querer devolver, né? O corretor vendeu, fez a parte dele, né? O cara tá tranquilo, já até trocou de carro a essa altura. Mas aí aqui é a situação. Ele vendeu, houve a venda. Sim, porque Entendeu o aí ponto da discussão? se a venda só se concretiza depois do registro na matrícula, não houve ainda, teoricamente, a transmissão da propriedade, a venda, nada disso, então. Esse é o tema 1173. Ainda não está julgado, tá? O STJ ainda vai decidir. E qual que ele vai decidir? Definir os limites da responsabilidade do corretor de imóveis ou da sociedade intermediadora na compra e venda por danos causados ao consumidor em razão do descumprimento pela construtora ou incorporadora da obrigação relativa à entrega do empreendimento imobiliário prevista no contrato de compra e venda. Pois então, o corretor tem uma série de responsabilidades, né, cara? Certo, o imóvel estava irregular, será que ele não deveria saber disso, né, de falar? Deixa eu só fazer um parêntese, pausa dramática também. Um amigo meu alugou uma casa em Alphaville. Aluguel 50 mil por mês. Ele foi, corretor, tudo certinho, alugou. Antes de ele se mudar para casa, ele mostrou a casa para a noiva dele. Ela achou, nossa, toda mobiliada, né? Aluguel de 50 mil por mês. Daí ele casou. Casou com a noiva, viajaram e voltaram já para aquela casa. Quando eles entram na casa, né? Tudo certinho ali, bonitinho, casal novo. Aí a vizinha, aquela que, essa sim, sem ter muito o que fazer. Oi, bom dia, vim trazer um bolinho para vocês aqui no condomínio. Aí, né, a moça, recém-casada, muito feliz, né? Obrigado, um prazer, como é lindo aqui. Ela, tudo é muito lindo agora. Esse agora Esse agora foi um pouco estranho, né? Ela, por que agora, né? Não, porque a gente aqui já teve uma tristeza nessa quadra. O que que houve? Não, essa casa que tu alugou, morava um casal e a mulher se matou. Daí a guria ficou assim, apavorada, né? E veio pro marido, que era meu amigo. E daí o cara ligou no corretor. E o corretor, não, mas foi só uma morte já, né? Tá tudo normal. Não, mas peraí. A minha mulher não quer morar aqui, que alguém se matou. E começou um debate. Daí ele me ligou. Disse, cara, ninguém me falou nada. A minha discussão era a seguinte: teria o corretor, e aí fica de pergunta, obrigação de dizer que naquela casa uma mulher se matou ou não? É uma boa situação, porque na realidade não é um vício do próprio imóvel em si, né? Um vício psicológico, vamos dizer assim, né? Não é um vício do imóvel. É uma boa situação. Porque, assim, se for nesse nível, tô aqui só elocubrando. O cara pode falar, ó, quem morava aqui era uma pessoa religiosa evangélica que fazia os cultos aqui dentro. Quem morava aqui era alguém de matriz africana, quem morava aqui era um católico, né? Isso. Aqui
Todo dia tirava um Enfim, bode da sala. teria que dar todas essas peculiaridades. Ou, olha, esse imóvel aqui foi o fruto de uma traição que gerou o rompimento do relacionamento e aí eu estou agora vendendo. É bem complicado. Pois é, daí ficou esse impasse. E eu comecei o cara, meu amigo, né? É um cara do mercado digital também, cara bem conhecido. E daí ele dizia assim, Marcos, assim, ó, eu até entendo que tá tudo bem, tá tudo limpinho, mas a minha esposa não quer mais morar aqui, ela e nem ficar sozinha na casa. Aí ele começou a conversar com o corretor e o corretor sabia da morte e não falou. E daí começou o debate, e ele disse: "Não, eu não quero mais morar aqui, eu quero outra casa". E aí ele já tinha pago, né, o aluguel, uns aluguéis adiantados. E aí começou um debate disso e veio exatamente isso que você falou. Ele me mandou o áudio para eu ouvir do corretor e dizia assim, ó, olha, mas isso não afeta em nada o imóvel. Isso faz parte da história da família que morou ali, como pode ter acontecido muitas outras coisas, né, que a gente não vai saber, uma briga de casal, sei lá, mas isso não afeta o imóvel. No final, até eles arranjaram outra casa, tá? Eles não ficaram lá, eles foram para outra casa, num outro condomínio, né? Tem vários condomínios. Mas eu fiquei curioso com isso, né? Então, vamos imaginar, primeira questão, teria o corretor obrigação de falar na locação? E agora, na venda, que era o caso que você estava dando, se eu quisesse desistir do negócio porque alguém se matou ali dentro, seria uma causa justa para eu desistir do negócio? E o corretor ter que devolver a comissão? É uma situação bem interessante mesmo, porque assim, a gente raciocina os vícios construtivos como vícios objetivos habitacionais, né? Então, assim, é aquela casa que está com a goteira, a casa que está com a infiltração, a casa que está com a estrutura abalada. Mas existe também aí, entrando agora na nova onda do direito, né? O direito voltado mais para psicologia, para aspectos subjetivos, existe É esse também para isso, eu vou botar lenha na fogueira. a inviabilidade psíquica agora. Né? Aquela mulher ela não ia viver na sala. Você podia chamar ali o chefe espiritual que for para fazer, bater folha, para fazer uma mesa, para fazer uma oração, um terço, a linha religiosa que você quisesse, ela não ia pisar ali mais nunca na vida. Aqueles ramos que vêm Nunca, defumando, né? nunca, nada, Nada. nada feito, negócio não feito. Então, Não. assim, é bem interessante, porque aí, brincadeiras à parte, mas aí é uma inviabilidade psíquica, né? De uma informação que foi prestada por um terceiro, ao qual o corretor sabia. Então, se a gente for a grosso modo aqui, teria aqui bons indícios de quebra de boa-fé. Boa-fé objetiva, né? Nesse caso, Boa-fé porque objetiva. as informações referentes ao negócio jurídico não estavam todas claras. Agora, claro, seria uma informação relevante para o imóvel? Talvez não, mas considerando que o corretor sabia que um casal começaria sua vida ali, que a recém estavam casados, ela estava recém-grávida, deveria ter informado, um dever de informação aqui, dever de informação. Você moraria nessa casa? Eu tenho medo dos vivos, os mortos para mim já tá tranquilo. O teu problema é que tem que eu tenho Sabe medo de que quem tá vivo. o meu cartório é em frente ao cemitério, né? Não sei se já te falei isso. Ele é em Não, não. frente. Eu tenho uma paz de vizinhança enorme. Nossa, nunca tem barulho, tranquilo. Ah, tranquilo. Agora, o que que acontece? A gente poderia alegar até vício de nulidade desse contrato, por vício de consentimento, por dolo por omissão, na verdade, né? Porque o dolo é o erro que a pessoa imputa a outra pessoa. Então, assim, ele não falou nada e exatamente por causa dessa chavezinha, ela fechou. Se ela tivesse essa informação, ela não fecharia. Então, na teoria clássica contratual, acho que a gente consegue até encaixar como dolo aqui, né, invalidando o próprio negócio desde a origem. E aí, se invalidou o negócio, todos os outros contratos dele decorrentes são invalidados também. O contrato de corretagem é um contrato que está aí, né, dentro gravitando em torno do contrato da compra e venda. Então, olha só, a teoria surgindo aqui, né? Mas aí o imóvel vai ficar amaldiçoado? Nunca mais o cara vai conseguir alugar ou vender ou vai desvalorizar? Vai Haveria uma valorizar. desvalorização de mercado nisso, né, cara? Ou então você tira a vizinha, que aí ninguém vai saber. Você faz a vizinha vender o imóvel dela, e aí ninguém mais vai ter essa informação. Mas enquanto Excelente, né? tiver aquela vizinha ali, vai saber.
Agora foi maldade, né? Fala sério, É, né? Foi maldade, né? foi o bolo do fim do mundo ali. Ah, Eu acho é verdade, é que é uma verdade. tática, eu acho que é uma tática da vizinha. Eu acho que a vizinha não quer um vizinho, aí ela chega ali com um bolinho, fala assim, olha, ali morreu gente. Então a vizinha tá sempre ali daquele jeitão, né? Chegando com um bolo ali. Certa feita eu peguei um processo e no final, né, todo o processo, a gente acabou ficando comprovado que o vizinho estava jogando esgoto no terreno do outro lado, Sério. desvalorizar o terreno. Então, o que quer dizer? Não é o esgoto, né? Porque eram, pra você entender, tinha um terreno em cima, um terreno embaixo, aí tinha uma canaleta onde você deveria colocar a água que escorre da sua unidade e do outro lado mais dois terrenos. Então, as tubulações não era esgoto porque não era terreno com construção, tá? Era terra nua. Então, você teria que fazer uma estrutura por baixo, né, dessa terra, porque é meio difícil de explicar assim. E aí você teria que conectar esse duto comum que ficava entre as quatro unidades. E aí o que foi que o proprietário desse cara que fez? Ele, ao invés de conectar a tubulação dele nesse duto, ele furou o muro e jogou pro imóvel de baixo. E aí Nossa, a água corria e fazia um charco no imóvel de baixo. E aí meu Deus. ninguém queria comprar um imóvel com charco, né? Um imóvel, não sei se a palavra aí é charco também, mas é um imóvel todo inundado, com a terra cheia com água, E né? tinha cheiro? Não me lembro dessa parte do processo. Mas, enfim, a gente conseguiu, quer dizer, a gente não, né? Eles conseguiram mostrar que tinha essa atuação intencional e que tinha a viabilidade de você conduzir a tubulação para outro lugar, e aí foi feita lá a obrigação de fazer. Acho que a vizinha está na mesma pegada aí. Temos que Verdade, botar uma verdade. obrigação de não fazer na vizinha. Botar um silver tape para ela parar de falar. Ou então tirar o fermento do bolo. Mas Ó, eu fiz um parêntese para te falar se isso, mas tu estava falando sobre a jurisprudência do contrato, que é muita, né? isso. Ainda tem outra. A gente falou daquela, o tema 1173, que ainda não foi julgado, tá, pessoal? Tá afetado no STJ. Então, assim, tudo que a gente falar aqui é mero devaneio nosso. Não tem uma decisão concreta que deve ser seguida. Mas só para vocês terem uma ideia, esse tema é tão sensível que o STJ tem outra afetação. Outra. Porque essa aqui, veja que é a possibilidade de devolução do valor da corretagem por descumprimento pela construtora. Aí o tema 1099 é a devolução porque o consumidor quis devolver o imóvel porque a construtora atrasou a entrega. Um é descumprimento geral e o outro é atraso. E aí, nesse ponto aqui, discute também se o corretor deveria devolver o dinheiro. Então, só aqui a gente já começou a nossa conversa com dois temas afetados que atingem o corretor. Mas isso por quê? Porque o próprio STJ, e aí não tem nada a ver com o contrato de promessa de compra e venda, ele tem um entendimento que eu acho assim completamente louco, mas é um entendimento já pacificado. Você vai comprar um imóvel e aí você chega lá na corretora, né, ali no stand. Tem um corretor ali, o corretor te atende. Esse corretor, ele é empregado da onde ele trabalha para quem a atividade dele beneficia quem? A construtora. Ah, mas ele não é empregado. Tudo bem, mas ele está ali atuando para a construtora. A construtora que pegou ele e colocou ele ali. Beleza. Em tese, se você for me colocar a sua casa para vender e eu chegar e disser que eu quero sua casa, quem vai pagar a corretagem? Você que está vendendo ou eu que estou comprando? Se o corretor é teu, você que está vendendo. Se o corretor geral, porque aqui em Salvador geralmente quem está vendendo, né, que paga a corretagem. Beleza. Só que nesse caso específico, olha que loucura do STJ. Nesse caso específico, o STJ entende como válida a cláusula existente na promessa de compra e venda em que direciona para o comprador os honorários do corretor. Nossa, mas aí. Mas normalmente os caras já aumentam um pouquinho o imóvel para botar a corretagem. Aí tu vai tirar do comprador? Então o que que acontece? Você chegou lá no stand de venda, tá lá o stand de venda da construção. Você chegou lá, tudo bom? Bom dia, corretor Salomão aqui. Ah, ok, Marcos, ó, vamos fechar o contrato. Fechou o contrato. O meu percentual não é a construtora que vai me pagar, não vai tirar da construtora, vai constar no meu contrato de promessa de compra e venda, no teu contrato, no caso. Então o STJ já Que entendeu loucura. que isso é possível. Ele inverte tudo, né? Ele inverte a lógica, ele tira esse peso da construtora e coloca para o promitente comprador. Eu também não concordo com isso, né? Mas quem sou eu para discordar, né? Mas assim, também não concordo como consumidor aqui. Eu acho que a atividade vai ser remunerada
por quem está vendendo o imóvel, né? Corretor, incorporadora, lá é que vai se tratar essa questão da comissão, né? É uma questão deles lá. Mas aí o É. STJ entendeu. E aí, a partir desse entendimento, é que começam a gerar essas discussões. Por quê? Se a responsabilidade do pagamento da corretagem está com o comprador e a construtora ela não cumpre a obrigação dela, e aí, faz como? Eu devolvo, eu desfaço, tendo desfeito o contrato por falha da construtora, eu posso devolver, eu não posso devolver, como é que fica? Então, essa é toda a discussão. Do atraso de construção, isso é muito comum no Brasil, né? O atraso da obra. Claro, situações diversas, né? Mas tem um prazo que a construtora consegue empurrar, atrasar, né? Tem um prazo que a Isso. jurisprudência permite, né? Isso. Essa também é uma outra cláusula permitida na promessa de compra e venda, de construção, de compra de imóveis em construção, que é chamada cláusula de tolerância, tá? Uhum. Cláusula de tolerância, ela é posta nos contratos e durante muito tempo o STJ ele não aceitava. Por quê? Eu também não acho correta a cláusula de atraso, a cláusula de tolerância, porque a cláusula de tolerância ela pode ser utilizada como uma medida de propaganda. Porque perceba, se eu anuncio um imóvel, digo assim, imóvel 01, vai subir esse imóvel aqui em 3 anos. E aí eu anuncio um outro imóvel, vendo imóvel 02. Esse imóvel aqui vai subir em 2 anos e 6 meses, por exemplo. Os imóveis são iguais. Qual que você vai comprar? Logicamente o de 2 anos e 6 meses, porque você está ansioso para comprar o imóvel, para receber. Só que aí quando chega em 2 anos e 6 meses, eu chego lá e a obra está atrasada. Aí eu ativo a cláusula de tolerância, que dá à construtora 180 dias de margem de atraso, sem que considere abuso ou rompimento contratual. Antes do entendimento do STJ, essa cláusula ela era utilizada apenas em casos excepcionais, como, por exemplo, greve, chuvas, falta de material, escassez de material no mercado. Hoje em dia, com o entendimento consolidado do STJ, as construtoras jogaram para cima. Elas sempre ativam essa cláusula de 180 dias, entendeu? Agora, Mas além, se passar dos 180 dias, tem alguma multa só se tiver prevista no pronto, contrato? interessante que você falou aqui, eu tenho separadinho aqui. O que acontece? O que as construtoras fazem na promessa de compra e venda deles? Logicamente, eles não colocam a cláusula penal para eles. Se é eles que fazem o próprio contrato, eles não vão colocar a cláusula penal para eles. E aí o STJ, agora, ele tem aqui um recurso repetitivo, já está julgado, tá? Então aqui agora a gente não fala mais em afetação, a gente fala em recurso repetitivo. Recurso repetitivo 970. O que é que diz o recurso repetitivo 970? A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se a sua acumulação com lucros cessantes. Então a gente já viu que pode ter uma cláusula penal lá. E essa cláusula penal ela pode ser escrita de duas formas. Uma, um valor fixo ou um valor de locativo. Então, se você conseguir negociar com a construtora, que é muito difícil, você coloca lá escrito assim, olha, caso de atraso, será pago para mim X por mês a título de locativo. Quando você faz isso, você já não pode mais pleitear a perdas e danos. Se você tiver uma cláusula penal simples, que é aquela, em caso de descumprimento, pagará o valor de tanto, aí você pode começar a pleitear as suas perdas e danos. Mas aí vem um padrão aqui, tem um aqui que está afetado, não está julgado ainda, que vai discutir exatamente essa possibilidade. Porque o que é que os tribunais fazem hoje? Como só tem cláusula de um lado, né, a construtora geralmente só bota a cláusula a favor dela e não contra ela, os tribunais têm feito a ideia de que você espelha. Cara, viu? Só pensei, juro que eu não sabia, juro. Muito legal. Ó, Você, muito aqui, legal, hein? achei. Está afetado, tá? Não está julgado ainda. É o tema de afetação número 971. Diz assim, ó, eles vão discutir acerca da possibilidade de inversão em desfavor da construtora da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento em virtude do atraso na entrega do imóvel em construção, objeto do contrato de promessa de compra e venda. Eu tenho uma dúvida. O fato do cidadão entrar no imóvel que não está acabado, que ele cansou de esperar e entrou.
A construtora ainda vai seguir a obra. Considera-se e entregue o imóvel porque ele entrou no imóvel? Não, né? Continua Técnica, atrasada a construção. tecnicamente, a entrega do imóvel, ela ocorre com o habite, né? Então, você precisa ter o habite para que você... Porque aí você tem a fiscalização por parte do poder público. Então, na Isso em imóveis realidade, quando novos. você entra no imóvel e o imóvel não está pronto, a meu ver, é uma invasão. É. É Não, uma porque tem casos ocupação que o cara se irregular. muda, né? E a construtora continua a obra, né? Sabe? Tem cara, o cara, não, ele se mudou, cansou. É uma parte que Não, falta da casa e ele vai se mudar. a gente teve um caso aqui em Salvador que foi mais ou menos assim, mas só que assim, a construtora, ela, não é que ela quebrou, ela perdeu tração Hum. no meio da construção, entendeu? Ela estava funcionando, mas ela estava com outras unidades construindo ao mesmo tempo e ela não conseguia. Aí os moradores se juntaram, entraram no imóvel, e aí tinha gente que tinha um imóvel pronto, tinha gente que tinha um imóvel que não tinha privada, tinha gente que tinha um imóvel que não tinha pia. Aí eles mesmos fizeram lá um regime de condomínio, e aí saíram reconstruindo e o imóvel está funcionando Eu hoje. já vi Mas, vários prédios assim, que o pessoal se muda, se une e cria às vezes uma associação até e vai tentando resolver os problemas do prédio, né? E o grave problema sempre é quando se descobre, né, a falta de recolhimento dos tributos do prédio, da construção da obra, né? Que aí fica um pepino enorme para todo mundo resolvendo. Claro, sem contar quando falta convenção de condomínio e o pessoal já está lá dentro. E aí, para te fazer uma convenção depois, é muito pior do que tu deixar lá pronta para o pessoal entrar, né? é, Porque tu vai ter que botar todas as cláusulas. a convenção de condomínio é o sistema nervoso, né, do condomínio, assim, Nossa. é o centro fundamental do condomínio. E E se, aí, se eu construo o prédio e coloco a convenção, a minuta e depois a convenção, quer dizer, todo mundo que entrar, né, é tipo uma associação, todo mundo entra, já sabe as regras do jogo. Agora, se o cidadão o empresário não acabou o prédio, e o pessoal acaba se mudando para acabar logo. E aí, não tem convenção. Precisamos fazer uma convenção. A primeira assembleia já é tiro e porrada para todo lado, é, porque começam os debates normais sobre horário de som, animais, uso da piscina, elevadores, pode ou não pode alugar. São debates nervosos, né? eu, como síndico, o que é que eu sugiro? Eu sugiro que se faça uma comissão. Essa comissão, as pessoas estudem e elaborem a convenção. Elas próprias elaborem a convenção. Enquanto elas estão estudando, elas abrem um prazo. Olha, pessoal, vocês vão ter 10 dias para enviar para o e-mail tal sugestões para a convenção. As pessoas vão enviar. Não há discussão nesse ponto. Tá? As pessoas enviam. E aí se faz uma minuta da convenção. Esta minuta da convenção, ela é repassada para os moradores. E aí, nessa minuta, diz assim, ó, você vai ter mais 10 dias para apresentar objeções genéricas a essa convenção. Com essas objeções genéricas, aí você marca a assembleia, porque aí você já vai ter um esqueleto daquilo, né? E aí você vai dizer, ó, a cláusula tal foi aprovada à unanimidade, então a gente nem vai discutir aqui mais, passa. Na cláusula 2, tivemos 4 moradores que apresentaram objeções assim, assim, assim. O que é que vocês acham? Porque aí você vai estar discutindo a objeção e não a cláusula. Porque se for levada para construir a cláusula, não vai construir. Não vai. Pode ser feito também um regimento interno. Essa é uma discussão eterna em condomínio. Por quê? Porque a gente tem 2 documentos: convenção de condomínio e regimento interno. Tá? 2 documentos. Só que o próprio Código Civil diz que o regimento interno faz parte da convenção. Então não seria um documento autônomo. Então a gente tem uma discussão bem interessante que, por exemplo, para você alterar uma convenção são 2 terços. Para você alterar um regimento interno, em tese, é simples. Só que se o regimento interno faz parte da convenção, alterando o regimento interno, altera a convenção. E aí tem gente que entende que para alterar o regimento interno também precisa de 2 terços. Então a gente tem essa discussão. Aí uma outra discussão é, existe regimento interno sem convenção? Ou mesmo que você faça um documento chamado regimento interno, ele já seria convenção. Porque pela ideia, o regimento interno ele pressupõe uma convenção. Sim. Então você não poderia ter o documento, porque o que é o regimento interno? É a previsão do convívio diário. Então aquele negócio, não pode subir o elevador com carga acima de 50 quilos. Não pode andar com o animal no playground. Isso aqui é regimento interno. Só que isso aqui faz parte também da convenção. Porque a convenção é o todo. Entende?
Então, o regimento interno é o destacado. É um complexo de normas dentro de uma norma maior. Enfim, essa é uma discussão lá para condomínio. Interessante, porque aí É. eu me permito alterar o regimento com menos quórum. Sim, concordo simples. Concordo simples. Fica tipo assim, a convenção é a Constituição Federal e o regimento é o Código Civil. É. Só que o regimento ele faz parte o grande detalhe o Código Civil deveria fazer parte da Constituição. Deveria ser, por exemplo, um capítulo. Né? Então, se você altera um, você altera outro. Aí você tem essas discussões bem gigantes. Duas coisas. Eu falei que tem um prazo de 180 dias, né, na promessa de compra e venda. Mas como é que você pode sair desse prazo de 180 dias? Existe uma tese que é chamada tese do inadimplemento, não é adimplemento, tá? É inadimplemento antecipado. Você comprou um imóvel, na promessa de compra e venda está ali construindo. O prazo dele para entregar são 3 anos. Você tem 2 anos e 10 meses. Está olhando para o imóvel, está na terceira laje ou na quarta laje, sendo que são 35 andares. Logicamente, mesmo que você dê os 180 dias, você não vai conseguir, a construtora não vai conseguir terminar aquele imóvel. Está ali, na sua cara. Você tem 35 andares, está na terceira laje, já tem 2 anos e 8 meses e a promessa era entregar em 3. Então, neste caso, já existe um descumprimento antecipado do contrato. Você não precisa chegar no marco final do contrato. Você já visualiza que esse contrato não vai ser cumprido. Então, você não precisa deixar o credor amarrado no contrato até o final, já que ele não vai ser cumprido. Você pede a rescisão contratual por descumprimento antecipado do contrato. Muito Aí bom. você foge de esperar essa cláusula de 180 dias, tá?